Pede da Sim. tela. Começamos, Wagner? Ô, Carlos, Eu? Carlos, não fala nada polêmico que nem o Roberto, por favor. Ô, Ari, agora eu fiquei tentado, né? Dei uma mutada geral. Vai, Carlão. Vamos nessa? Passou para mim, né? Sim. Então, boa noite, gente. Vamos falar sobre Jerusalém, dividido em duas partes. E logo de cara, tentar explicar alguma coisinha. Eu gostei muito do que a Helena fez, de mostrar o mini currículo dela, e eu vou mostrar o meu simplesmente para tentar explicar algumas coisinhas. Eu tenho 73 anos, 1/10 deles eu vivi na Itália. Aqui no Brasil eu cursei todo o ensino básico no Colégio Dante Alighieri. Aí eu fui para engenharia química na Poli. No começo eu já vi que eu não dava para engenharia. Carlão, não tentei está ver se- aparecendo nada, tá? Sério? Sério. Eita, Está aparecendo a voz. A Só- voz e você, mas não tem imagem. uhul. Você me passou, né, a imagem? Vai no share. Não, é claro, você pode passar. Você quer que eu passe? Passa você, mais fácil. Tá bom. Então, peraí. Oi, Bernardo. Oi, tudo bom? Como é que tá, Rosa? Tudo bem? Hoje é dia 26, hein? Pessoal, vamos mutar aí, vai. Vamos lá. Então Carlos. vamos lá. Vocês estão ouvindo e estão vendo? Pronto. Sim, Ouvindo e sim. vendo? Sim, 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 beleza. Então, legal, gente. 7 anos Sim. na Itália, Colégio Dante Alighieri, fui para engenharia, não dava para engenharia, fui para engenharia química, não dava para engenharia química, mas fui até o fim. Entrei na matemática por puro deleite, fui até o fim também. Fiz pós-graduação em estatística, não consegui ir até o fim porque o trabalho começou a absorver demais. E apesar da minha voz de taquara rachada e da minha pouca didática, eu fui professor em várias universidades, principalmente na PUC. Ao mesmo tempo, eu comecei uma carreira na IBM que durou 25 anos, caí fora com vantagens financeiras, e de lá para cá eu sou consultor de TI, trabalhando no que dá. A minha ida para a Poli, ela me tira um pouco da redoma que eu vivia por ser italiano, apesar do Colégio Dante Alighieri. Então, é exatamente na Poli que eu consigo conhecer meu irmão mais velho, um tal de Chico Buarque. Ele fica preocupado uns poucos meses antes que eu das mesmas coisas que eu. Então, ele está na fase sentimental, eu fico na fase sentimental. Ele está na fase mais social, eu fico na fase social. E assim por diante. E isso vai até mais ou menos os anos 90, quando eu canto com minhas filhas João e Maria. Vai ter uma terceira fase também, mas essa não tem tanta importância. Sou um futebolista frustrado, como vocês devem ter saber, e sou um viajante inveterado, já viajei a mais de 50 países, mas atrás disso está alguma mentira, do tipo, tem países que eu só visitei um dia, tem países que eu não dormi, tem países que quando eu muito eu conheço a capital, e tem países que fui absolutamente turista, vi o que era importante e fim de papo. Eu sou também autor de 8 livros, e aí está uma grande mentira também. Desses livros, o primeiro é um livro de matemática, em parceria. Os 3 seguintes são 3 livros
de informática, também em parceria. E quanto à parceria, né, porque eu fiz o arcabouço técnico, mas os livros foram traduzidos para o inglês por alguém competente e transformados de acordo com o que a IBM, com os padrões da IBM. Aí sobraram mais 4 livros. Desses 4 livros, um ainda está no prelo e 3 são parcerias também. Então, de exclusivamente meu, só teve um. Bom, diante desse quadro, desse monte de meias-verdades, acho que vocês vão entender a história que eu vou contar para vocês. Bom, eu era um ignorante em Jerusalém, eu sabia muito pouco a respeito, a gente pegou uma excursão de supetão, não deu para me preparar, então a ideia era simplesmente absorver tudo aquilo que fosse possível nessa excursão. Aí fui para Jerusalém, participei da excursão, o grupo está no alto à direita, estamos eu e Dona Patroa no Muro das Lamentações, conhecemos várias pessoas importantes, tipo Moshe Dayan, tipo Ben Gurion, tipo Golda Meir, tipo Menahem Begin, e a partir daí eu me tornei um sábio em Jerusalém. E finalmente, na hora de apresentar para vocês um grupo informado, um grupo crítico, que vai ficar de orelha em pé a cada afirmação minha, eu me senti de novo um ignorante em Jerusalém. Ok? Bom, coleção de muitos obrigados. 3 livros fundamentais. Esse livro do meio, Israel Essencial, é um livro que é muito pequeno, mas ele contém o básico e de uma forma muito boa. Eu não costumo gostar da Folha de São Paulo, mas a Folha de São Paulo fez um guia visual, publicou um guia visual muito bom sobre Jerusalém, a Terra Santa, e tem um livro velho do Fodors que também não é ruim não, sobre Israel. Infelizmente, os 3 livros estão desatualizados. Eu costumo me basear nas viagens no Lonely Planet. Não tive tempo de comprar o Lonely Planet. Mais obrigados ao Google, principalmente em alguns YouTubes da Aline, uma moça brasileira que mora em Israel e fala sobre assuntos específicos com muita propriedade, sobre o Wikipedia italiano e, por que não, ao Stiesel. Quem ainda não assistiu, assista, que é fantástico. É uma série curtinha, de 24 mais 9, 33 episódios, espetacular, que fala muito sobre os judeus ultra-ortodoxos e me obriga a ir atrás de algumas coisas que eu não tinha prestado atenção. Eu queria também agradecer algumas pessoas, mas eu não tive muita condição. Uma delas é a Rose. Eu tinha pedido para ela me ajudar na parte de pesquisa. E a Rose, bom, eu esperava dela a vara, o molinete, a minhoca, até o peixe. Ela só me mostrou o rio. Então, obrigado, Rose, vai, que seja. Tem um poeta italiano que disse o seguinte: "Io credo a Dio Padre Onnipotente, ma um pochettino credo anche a Allah." E teve também um cantor brasileiro, um tal de Jurandir Zaccheus. Alguém sabe de quem se trata? O Juca Chaves. Juca Chaves. O Juca Chaves, numa obra que não é uma obra-prima, né? Ele começa assim: Jeová, Jeová, olha também para mim que estou mais para lá do que para cá. Isso foi uma resposta ao Jesus Cristo, eu estou aqui, do Roberto Carlos. Tudo isso para dizer que tudo isso que a gente viu, ouviu, se repete em Israel, onde as 3 culturas, a cristã, a judaica e a muçulmana, andam juntas
muitas vezes de braços dados, às vezes nem tanto. E isso é especialíssimo em Jerusalém, até pela posição geográfica. Se vocês olharem o mapa à esquerda, vocês vão ver que nessa área em detalhe, que seria Jerusalém, ela está metade dentro de Israel, metade dentro de uma área chamada West Bank, que é um pedaço da Palestina, assim como a Gaza Strip, assim como a faixa de Gaza. E aí, Jerusalém é uma cidade até hoje dividida, embora se tenha um trânsito razoavelmente livre de um lado para o outro, mas enfim, as diferenças apitam. Ela fica a 800 metros de altitude, um pouco mais. Durante a história foi alvo de 52 ataques e 44 retomadas. Tem 1 milhão de habitantes, mais ou menos metade de cada lado. 100 anos atrás eram 65 mil. O forte da população é de judeus. Menos de 2% são cristãos, o resto é muçulmano praticamente. E existe uma lenda, né, que das 10 medalhas que Deus deu 10 medidas de beleza ao mundo, 9 ficaram em Jerusalém. Ok, Deus também é responsável, mas um outro grande responsável, um grande parceiro de Deus nisso, foi o Ted Kollek, um prefeito de Jerusalém desde 1965 até 1993, que cuidou de embelezar e aumentar a parte cultural da cidade. Não faltam sinagogas, não faltam igrejas, não faltam mesquitas em Jerusalém. E a Cidade Velha, assim como seus muros, foi para ser patrimônio do Unesco em 1981. O que vocês veem embaixo é um dos ataques bem consumado. Foi quando Tito entrou em Jerusalém, Tito, imperador romano, entrou em Jerusalém e conquistou. E aí vocês veem, por exemplo, uma série de tesouros, como a menorá e outros, sendo transportados e fazendo parte do Arco de Tito em Roma, hoje em dia. Okay? Seguindo. Aquilo que vocês veem em marrom aqui é a Cidade Velha de Jerusalém. Aquilo que vocês veem em cinza, em azul, são a parte israelense. E o cinza seria o propriamente dito, e o que está em azul são enclaves dentro de uma área nitidamente palestina. Ok? Então significa que Jerusalém ela está razoavelmente dispersa, né? Essa área interessante universitária do Monte Scopus fica em território palestino, né? O VLT, que seria uma espécie de metrô de superfície, atravessa a parte palestina com bastante protestos dos palestinos, e só agora que estão começando a ampliar essas linhas de metrô, dando, por exemplo, a possibilidade de uma troca simples e do centro de Jerusalém até o Monte Scopus. Até agora o Monte Scopus não está servido. Uma coisa importante é a Cidade Velha, nós já vimos aqui em marrom. Aqui, esse pequeno contorno. Ampliando muito, a gente tem uma área de aproximadamente 1 quilômetro quadrado, onde vivem uns 40 mil habitantes. E é nessa área de 1 quilômetro quadrado murada que estão alguns elementos fundamentais de Jerusalém, tipo a Igreja do Santo Sepulcro, o Domo da Rocha, o Muro das Lamentações. Isso aqui foi tirado praticamente ipsis literis, né, da folha, e ele mostra a estruturação que eu pretendo dar para a palestra de hoje. Então eu tenho 7 itens, eu vou cobrir 3 ou 4 hoje, e os últimos 3 vão ficar para a segunda que vem. Hoje nós vamos falar de história e templo, do lado oeste de Jerusalém, que seria onde ficam a parte israelense propriamente dita,
A Cidade Nova, que aqui aparece em rosa, a oeste ainda da Cidade Velha. Aí nós vamos dar uma volta por Jerusalém, passando pelo Monte das Oliveiras a leste, pelo Monte Sião a sul. Nós vamos finalmente entrar na Cidade Velha e, como último tópico, a gente vai percorrer o caminho de Jesus na Via Dolorosa. Notem que os itens 4, 5 e 7, eles têm um interesse bíblico muito grande. Então a gente vai deixar a maior parte do interesse bíblico para segunda-feira, que vem. Ok. Existe um ônibus turístico, o ônibus de número 99, que é um ônibus que você pode tomar várias vezes, subindo, descendo durante o dia. O único problema é que ele roda de meia em meia hora, então você tem que planejar muito bem o que você vai fazer, mas ele parte pela maior parte dos sites turísticos. E nós vamos ver uma grande maioria deles. Por exemplo, né? Saímos do portão de Jaffa, passamos pelo prédio da ACM, passamos pelo King David Hotel, vamos no Memorial do Holocausto, passamos pelo Museu de Israel, pelo Parlamento, pelo Portão de Damasco, pela Igreja de Todas as Nações, que fica no Morro das Oliveiras, e finalmente no Monte Sião. Nós vamos seguir, de certa forma, esse roteiro, sempre lembrando que o que está em cinza aqui é a Cidade Velha. Então o ônibus vai muito além da Cidade Velha, vai praticamente até um subúrbio chamado Enquerem, que é onde fica, ou onde próximo fica esse memorial do Holocausto. Duas fotos típicas de Israel. A primeira, um cara ultra-ortodoxo. A segunda, para a alegria dos terraplanistas, uma montagem antiga que mostra Jerusalém como centro do mundo e uma coisa muito confusa, mas onde dá para distinguir várias coisas do tipo algumas cidades como Jericó, como Belém. Dá para ver provavelmente o delta do Nilo. Dá para ver Roma, aqui embaixo. Dá para ver um pedaço da França, um pedaço da Espanha e assim por diante. E sempre lembrando, né, que quando Dante Alighieri escreveu sua Divina Comédia, ele também colocou o centro do mundo em Jerusalém e simplesmente indo para baixo, ele chegava no inferno. Do ponto de vista de história de Jerusalém, a história se mistura bastante com a história de Israel. Mais ou menos em 1000 a.C., ela é tomada por Davi e se torna a capital do reino de Israel. O Davi quer construir o primeiro templo, mas quem vai construí-lo, na verdade, é seu filho Salomão, uns 40 anos mais tarde. Existem vários assaltos, várias conquistas, até que em 586 os babilônios destroem a cidade, o primeiro templo, e fazem os judeus escravos. Uns 70 anos depois, os exilados voltam e começam a construção do segundo templo, e finalmente, mais ou menos entre 445 e 425, um Neemias, que é um governador da região, ele reconstrói os muros. Segue um período helenístico, com a conquista de Alexandre o Grande, até que em 63 a.C., os romanos, chefiados pelo general Pompeu, entram em Jerusalém, e aí fabricam uma série de reizinhos fake em Jerusalém. O mais importante deles é um tal de Herodes o Grande, que tinha uma grande mania de construção. E ele, embora seja um grande puxa-saco dos romanos,
ele reestrutura o segundo templo, adiciona os muros e assim por diante, sendo que no ano 30, mais ou menos, nós vamos ter a crucificação de Cristo. Nesse momento, Israel faz parte do Império Romano, ele está dentro da paz romana, então Roma cobra impostos, mas mantém a lei, a estabilidade e a proteção. A partir do momento que os judeus se revoltam e Tito destrói Jerusalém, a cidade fica descaracterizada, ela se torna uma cidade romana, chamada Hélia Capitolina, e perdem-se todos os direitos dos moradores. Ou seja, perde a cidadania, perde a proteção, não há isenção de imposto, não há absolutamente nada. E aí inicia uma dispersão dos judeus, que se chama diáspora. As moedas aqui em cima, elas comemoram, do ponto de vista romano, a conquista. Então existe Vespasiano, né, imperador Vespasiano, que foi quem mandou o filho Tito para Jerusalém, Tito que depois viria a ser imperador de Roma, e embaixo, em cima ainda, perdão, Iudeia Copta, significa Judéia foi conquistada, né, e embaixo a reação de Israel brigando pela liberdade. Bom, depois do período romano, que não é dos mais saudáveis, entra o primeiro período cristão, que seria o período bizantino. Nesse é o momento em que a mãe do imperador Constantino, vulgo Helena, né, ela começa a visitar todas as partes do Império Romano e vai criando igrejas cristãs. Entre elas, a Igreja do Santo Sepulcro. Então, a Igreja de Santo Sepulcro não tem 2000 anos. Os muçulmanos acabam conquistando Israel. Em 691, constroem o Domo da Rocha, exatamente no local onde estava o segundo templo. E com idas e vindas acabam proibindo a entrada de cristãos na cidade sagrada. E segue-se um breve período cruzado de menos de 100 anos, até que os mamelucos tomam conta, e eles destroem os muros, a população se afasta, e devagarzinho, com negociações, os franciscanos vão começando a chegar, ocupam a sala da última ceia, e devagarzinho vão promovendo o encontro entre as diversas culturas que existem. Existe um momento muito brilhante, que é dentro do período otomano, de 1538 a 41, Suleimão, o Magnífico, reconstrói os muros de Jerusalém, com um layout próprio. Então, os muros que tinham sido eretos, né, ao longo do tempo para defender a cidade, eles ficam mais restritos, mas ficam com um layout praticamente com o layout atual. Em meados do século XIX, um momento sionista eclode na Europa. Um cara fundamental é um tal de Theodor Herzl, e, enfim, esse movimento vai tomando corpo. Os britânicos ganham dos otomanos e mandam na região, que tratam de maneira única o que é hoje a Palestina e o que hoje é Israel. E durante uns 20 anos, desde 48 até 67, Jerusalém é uma cidade dividida em 2 pedaços. Em 1948, Israel fica independente. São feitas regras de divisão com a Jordânia, que são reavaliadas depois da Guerra dos 6 Dias, em 1967. Em 1980, Jerusalém torna-se capital, ponto de interrogação, de Israel, porque uma cidade dividida não pode ser uma capital, né? Finalmente, em 2017, o Hamas, que é uma organização palestina, propõe um Estado palestino com capital Jerusalém, o que também não é aceito, e a tensão existe até hoje. Por exemplo, em 2017, houve matanças, além dos conflitos normais, houve matanças de policiais judeus por árabes no Monte do Templo. Parece que as coisas estão melhorando. Oremos. Falar um pouco de alguns visitantes ilustres de Jerusalém. Os primeiros visitantes ilustres foram cristãos, fizeram diários de viagem que servem de base para muita coisa que está sendo considerada agora.
Da mesma maneira, no tempo da dominação muçulmana, uma série de muçulmanos acabou visitando Jerusalém e elogiando o aspecto físico e vamos dizer, denegrindo o aspecto moral. Jerusalém, ela se torna relativamente importante do ponto de vista arqueológico no século XIX. As primeiras descobertas são feitas por ingleses, do ponto de vista de como chegar no templo. Então existe um arco de Robinson junto ao Muro das Lamentações e a parte do Poço de Warren, que de certa maneira abastecia a cidade. Ao mesmo tempo, outros viajantes chegam. Os primeiros franceses, Chateaubriand e Lamartine, são positivos, como parte de uma viagem total, e a partir daí começa a haver uma série de opiniões negativas. Flaubert, Melville, Mark Twain, Bernard Shaw, eles falam coisas que são terríveis, do tipo: maldição do Senhor paira sobre a cidade, o Santo Sepulcro é uma fraude, não haverá um segundo advento, Jesus esteve uma vez e não voltará, não perca tempo aqui, nada é genuíno. E a partir da segunda metade do século XX, começam de novo posições positivas com relação a Jerusalém. Do ponto de vista de arte, Jerusalém é bastante documentada. A maioria prefere explorar o Monte das Oliveiras e, não sei se vai dar para ver, mas enfim, o Domo da Rocha, né? Então existem as litografias de Roberts, as aquarelas de Lear, existe um pré-rafaelista, um tal de Hunt, que também pinta a cidade, e mais recentemente, entre várias outras, né, as contribuições de Chagall no Museu de Israel, que fica em Jerusalém, no Parlamento, que também fica em Jerusalém, e em Carém, que é um subúrbio de Jerusalém. Vamos falar agora um pouquinho do primeiro templo. A maioria das informações sobre o primeiro templo ela foi extraída da Bíblia, de Gênesis e Companhia Bela, né? E o que se diz é basicamente o seguinte, que o primeiro templo ele tinha 2 câmaras e um vestíbulo, né? Uma câmara menor, uma câmara maior e um vestíbulo, e só poderiam entrar dentro desse primeiro templo os sacerdotes. Sendo que nessa câmara menor, que abrigava a Arca da Aliança, só podia entrar o sumo sacerdote. E ele só poderia entrar um dia por ano, no dia do perdão. E aí começaram a pensar que como é que é possível esse cara entrar e o que acontece se ele morrer lá dentro, como é que a gente resgata esse sujeito. Então ele entrava com cordas amarradas nos tornozelos, ele entrava também com sininhos ao longo do cinto, e aí caso acontecesse alguma coisa ele poderia ser puxado de volta. A medida da época é côvado. Um côvado seria um tamanho, né, do que vai desde o cotovelo até a ponta do dedo médio, que é alguma coisa que hoje equivale a quase meio metro. Então, essa sala principal, que se chamava Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, ela tinha tamanho cúbico de 20 côvados, ou seja, alguma coisa parecida de 10 por 10 por 10. Ela não tinha janelas. Do lado ficava a sala maior, reservada aos sacerdotes, né? E essa sala já tinha janelas. Ela tinha o tamanho de aproximadamente 30 côvados de comprimento, 30 côvados de altura,
30 côvados de largura. E havia um vestíbulo na frente. E aí as informações são meio diferentes. Alguns dizem que havia por aí colunas, e essas colunas podiam ter ou 35 côvados, algo parecido com 18 metros, ou apenas 18 côvados. Enfim, vale tudo, né? Na frente ficava, de acordo com essa figura, o Mar de Bronze. O Mar de Bronze era um recipiente que continha até 100 mil litros de água. Ele tinha 10 cúbitos de diâmetro, tinha 5 cúbitos de altura. E ficava também, perto disso, o altar dos sacrifícios, onde eram sacrificados animais. As colunas eram de cobre. Na sala Santo dos Santos, além da Arca da Aliança, tinha 2 querubins alados. Esses 2 querubins alados aparecem aqui, cada um com o tamanho de 1 metro, mais umas asas de 1 metro cada. Né? E havia a Arca da Aliança, que continha basicamente os 10 mandamentos, entre outras coisas. E havia enfeites riquíssimos em madeira de cedro do Líbano, que tinha sido trazida para a ocasião, né? Especialmente, e em ouro, em oliveira. A coisa era levemente mais pobre na Câmara Maior, onde havia também decorações, e onde havia 1, 2, 3, 4, 5 menorás. Havia o altar dos pães. Os pães eram depositados num sábado, aliás, num Shabat, depois a gente vai ver a diferença, e valiam e eram retirados, e uma nova safra era colocada aí, valendo até o próximo Shabat. E havia também um altar de incenso. E para o incenso se queimavam 11 especiarias. Um negócio fantástico. Esse Mar de Bronze, ele servia basicamente como ablução para os sacerdotes, e havia carrinhos também, carrinhos também de cobre, sustentados por bois de bronze e outras coisas, que também serviam para esse tipo de ablução. Essa era a ideia do primeiro templo, do jeito que foi construído por Salomão, com base numa herança muito rica de ouro e prata que o pai dele, Davi, tinha deixado. E eu acho meio infantil esse slide, mas vou mostrar assim mesmo, que dá uma ideia do que para que serviu o templo e como é que era o Shabá, sem grandes exageros. Então, o templo era o centro da vida religiosa, era o sinal da presença de Deus entre seu povo, e havia 3 festas básicas em Jerusalém, onde chegavam peregrinos de toda parte, que eram Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Nas outras cidades, quando não era possível ir até Jerusalém, a sinagoga, que funcionava também como prefeitura, escola, tribunal, era o centro de encontro da vida religiosa. O Shabat começava na sexta, no pôr do sol, ou com o aparecimento da primeira estrela, e era o início do repouso e dia dedicado ao Senhor, como mostra esse quadro de Samuel Hirschenberg. Do alto da sinagoga, um cantor com 3 toques de trombeta anunciava o Shabat. Na sexta, a família inteira, após as purificações, vestia túnicas limpas e se reunia para a ceia, sendo que tudo já estava preparado para as 3 refeições seguintes, ou seja, as próprias refeições, as lâmpadas cheias de óleo e os jarros com água fresca até o gargalo. O que está aqui é como é que era Jerusalém aproximadamente no ano 63 depois de Cristo. Então vamos entender o jeitão da cidade. Para começar, né?
Existem 3 rios importantes em volta da cidade, um a leste, um a sul e um a oeste. Esses rios desenham vales e deixam toda essa parte antiga de Jerusalém como sendo extremamente alta, sendo que o templo é o lugar mais alto da cidade. Era lá que existia o Monte Moriá. Esse Monte Moriá, ele, ao longo do tempo, ele foi aplanado, principalmente por Herodes. Então, o que o Herodes construiu na área do templo foi simplesmente uma área plana, né, cheia de entulho trazido de outras partes e cobrindo totalmente o que era o Monte Moriá. Ok. A cidade de Davi seria o núcleo habitacional inicial, onde Davi se teria instalado e onde provavelmente estariam os restos mortais dele. Do lado de Davi ficava a cidade baixa, que era reservada aos pobres e que tinha um hipódromo construído por Herodes. Do lado da cidade baixa já existia a cidade alta, com moradias muito mais elaboradas, né? Lá moravam os ricos, os sacerdotes, existia um teatro, existia uma fortaleza, também criada por Herodes. As muralhas originais são essas em preto, muralhas originais da cidade. Com o tempo foram adicionadas outras muralhas, então existe o segundo muro norte, e existe também um terceiro muro norte, e nesse segundo muro norte estaria o segundo bairro, no terceiro existiria um subúrbio chamado Cidade Nova, né? E aparece aí no mapa como escrito Joséfo, terceiro muro norte. Joséfo é simplesmente o historiador que documentou tudo isso. Essas muralhas, estou falando da configuração maior, elas tinham 7,5 quilômetros de extensão, elas tinham percorrer as muralhas significava andar alguma coisa parecida com 7,5 km. Dentro delas existiam 2,5 quilômetros quadrados e lá existiam 25 mil habitantes. Esses 25 mil habitantes foram minguando ao longo do tempo até o boom do ano 20, ou do século XIX, melhor dizendo. O templo foi demolido por Tito em 70 depois de Cristo. Uma pequena comparação entre as muralhas do jeito que eram em 63 depois de Cristo e hoje está nessa figura embaixo. O que está em vermelho são o layout atual das muralhas, que remete ao século XVI. E a figura maior corresponde exatamente ao que era em 63 depois de Cristo, com adições ao longo de diversas épocas. Vamos para o segundo templo. O segundo templo, ele foi construído onde estaria o primeiro. Só que ele teve uma ambição maior e as dimensões são bastante maiores. O que chama atenção, por exemplo, nesta figura daqui, né, é o prédio principal, que contém o vestíbulo e as 2 câmaras, que foram sensivelmente aumentadas, tanto em tamanho quanto em altura, com relação à proposta original do primeiro templo. O importante, o Santo dos Santos, reservado ao sumo sacerdote, que aqui aparece na letra A, ok? Ele já não tem mais a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança andou perdida depois da passagem de Nabucodonosor. Então, a partir do momento que a Arca andou perdida, não se sabe mais onde ela estaria. Alguns dizem que está enterrada aí mesmo, em algum lugar. Outros dizem que ela foi levada para outros lugares, por exemplo, até a Etiópia. Ou, por exemplo, até o monte, oh meu Deus do céu,
aquele onde Moisés enxerga a cidade. Esqueci. Enfim, por aí. A segunda sala, que aqui aparece com a letra B, ela também está ampliada, continua sendo reservada aos sacerdotes. Existe um primeiro pátio que circunda toda essa... E esse primeiro pátio, ele tem, vamos dizer, 2 seções. A primeira, que tem o altar dos holocaustos. E a segunda, que está reservado para os homens judeus. Existem quartos ao fundo que funcionam como depósitos. Aí, o que aparece aqui como círculo, aqui como uma coisa muito tímida, são 14 degraus que levam para a entrada do templo, e aí nós temos uma área que é o pátio das mulheres. Então, os judeus se reúnem aí, e além disso, existe uma grande esplanada. Então, toda essa parte aqui que foi aplanada, ou aplanada, sei lá, no tempo de Herodes, né, principalmente, que está permitido aos gentios, aos que não são judeus. Né? A noroeste, a Fortaleza Antônia. A sudeste, um pináculo que tem 50 metros, é o ponto mais alto da cidade, e onde Jesus teria sido levado pelo diabo em uma das tentações. Do tipo, pode se atirar que os teus anjos vão vir te buscar. A construção do segundo templo por Herodes, ou a refacção do segundo templo por Herodes, levou 8 anos, e foram consumidos nessa obra 1000 sacerdotes para não profanar a estrutura. Para o primeiro templo foram usados escravos, e é muito provável que os próprios judeus tenham sido escravizados. Ainda assim, a coisa não era tão ruim, porque eles trabalhavam 2 dias não, 1 dia sim. Okay? Falando finalmente das cruzadas, os cruzados entraram em 1099, tomaram Jerusalém, mataram quem de direito, e aí os cavaleiros cristãos feridos foram atendidos numa igreja próxima, criaram a Ordem de São João de Jerusalém para ajudar doentes e proteger peregrinos. Isso significa, eles são os cavaleiros hospitalários. Mais tarde, outros cavaleiros se instalam no templo e serão os cavaleiros templários. Então existem, vamos dizer, 2 tipos de cruzados dentro de Jerusalém ao mesmo tempo. Uma segunda cruzada foi um fiasco, e a terceira cruzada, quando Saladino retoma Jerusalém, ela se perdeu no meio, mas a negociação foi razoável. Pelo menos ela garantiu aos peregrinos direito de acesso. Em 1187, os cruzados saem de Jerusalém. Em 1291, eles saem de Israel com a tomada de Acre. E aí só resta um rico legado eclesiástico, arquitetônico e de tradições, porque as tradições dos cruzados, que tinham sido herdados das tradições dos bizantinos, elas subsistem até hoje. Segundo item, vizinhanças oeste. Nós vamos falar de um subúrbio de Jerusalém chamado Encarém, e nós vamos falar também do Museu Memorial do Holocausto. A primeira atração de Encarém é a Igreja de Visitação. Essa Igreja de Visitação tem esse nome porque é aí que Maria, a Virgem Maria, teria visitado sua prima Elizabeth. A Elizabeth estava grávida de São João Batista. E dizem que São João Batista se mexeu com muita satisfação com a visita de Maria. E
E essa satisfação era porque ele sabia que dentro do ventre de Maria existia Jesus. Foi por conta dessa igreja que aparece essa canção chamada Magnificat, que eu nunca tinha ouvido antes. Provavelmente porque, assim como o meu amigo Ari, eu sou um católico laico. Embaixo, a gente tem o detalhe do Santuário de São João Batista. Então, ele tem a igreja de visitação, onde ele simplesmente foi visitado dentro da barriga da mãe, e onde ele teria se escondido para escapar da chacina de Herodes. E tem a igreja propriamente dita, Santuário de São João Batista. O número 1 é onde ele nasceu. Número 2, Igreja Cruzada. Número 3, capelas bizantinas que foram adicionadas, e 4 foram adicionadas mais tarde. Um banho ritual judeu do século I depois de Cristo, e galerias dos cruzados que foram adicionadas evidentemente mais tarde. Então isso mostra a ideia geral das igrejas de Jerusalém. Elas nascem como bizantinas, elas num determinado momento elas são remodeladas por cruzados, às vezes simplesmente uma remodelação pura e simples, às vezes uma segunda igreja em cima da primeira, né? Elas são redestruídas, elas são destruídas ao longo do tempo e são reconstruídas mais tarde. E elas ficam com esse aspecto atual. Está aí o Santuário de São João Batista, né? Uma curiosidade que a gente viu lá é um túmulo bizantino vertical. A entrada da capela, vamos dizer, onde nasceu São João Batista, que está escrito: Bendito o Senhor Deus de Israel, que aqui esteve e fez. Falta o resto. Deixa eu ver. E fez a redenção do povo de Israel. E aqui está minha esposa, no sinal de adoração a São João Batista. Bom, em Querem também é sede de um centro médico extremamente respeitável, Hadassah. Quem assistiu Shtisel deve ter reparado que existe uma personagem chamada Hadassah, que é a Xará exatamente desse hospital, né? E nesse hospital existe uma capela que foi trabalhada por Chagall em 1959, e ele fez uma homenagem às 12 tribos de Israel. O que ele diz é significativo, que todo o tempo que eu estava trabalhando, eu senti, olhando atrás dos meus ombros, meu pai e minha mãe. E atrás deles haviam judeus. Milhões de outros judeus desaparecidos. Judeus de ontem e de 1000 anos atrás. Então, o que ele faz é uma homenagem às 12 tribos de Israel. Ele gera um vitral para cada tribo, recheia de símbolos judaicos e esotéricos, né? Está aqui o site para uma reportagem muito boa sobre o que ele fez em Querem. E sempre lembrando que esses vitrais foram alvo durante as guerras de 6 dias, e alguns precisaram ser reconstruídos parcialmente, e num deles foi deixado ainda a marca do tiro que o estilhaçou. Os críticos têm sido bastante severos com relação a essa obra de Chagall. Eles dizem que não se compara às suas obras da melhor época, que seria 1910, 1930, de acordo com o que a Caroline nos contou. Eu, pessoalmente, achei sensacionais pelo menos 2 vitrais. Vamos lá. O vitral que homenageia a tribo de Judá. Essa tribo de Judá, ela tem
entre outras coisas, a coroa, que é o símbolo dos diversos reis de Israel a partir de Davi, que se dizem descendentes dessa tribo, o leão, que é o símbolo de Jerusalém, e Jerusalém no fundo. Judá foi abençoado tanto por Moisés quanto por Jacó. No outro vitral, temos Simeão. Simeão não foi abençoado por Moisés. Ele foi extremamente severo contra inimigos que tinham feito mal a gente da sua tribo. E o que existe, então, nesse vitral são uma série de animais que não olham um para os outros. Então, esse seria um símbolo da tensão entre eles. Ok? Também existe as tábuas da lei. Isso é só uma simplificação de tudo aquilo que pode ser visto nos painéis e que nos vitrais, e quem tiver interessado, por favor, olhe com maiores detalhes que cada um dos vitrais está sendo descrito aí. A gente simplesmente deu exemplos. A segunda atração mais visitada em Israel, depois do Muro das Lamentações, é o Museu do Holocausto. Para quem quiser chegar em mais detalhes do que eu estou apresentando, vale a pena esse site que tem bastante informação. Então, vocês podem ver a sala de reuniões logo de cara, e essa sala de reuniões realmente é isso mesmo, né? O pessoal se reúne e com gosto para deliberar um monte de coisas desde 1953, que quando foi feita a primeira versão do museu. Lembra que Israel ficou independente em 1948. 5 anos depois já era construído o Museu do Holocausto. O logotipo dele, a entrada, do jeito que a gente vê na rua, e a obra do hall de entrada de um grande arquiteto chamado Moshe Safdie. Ela demorou 8 anos para ser construída. O nome Yad Vashem, pelo que eu entendi, significa um monumento e um nome no Monte Herzl. Vejam só que coisa curiosa, né? O Herzl foi um sionista de fim de século XIX. E é muito raro que você tenha uma montanha com o nome de uma pessoa. No entanto, ele mereceu. Né? Esse monumento e o nome corresponde a 4.200 metros quadrados de instalações. Boa parte dessas instalações são subterrâneas. E essas instalações são para pesquisar, documentar e transmitir a história do povo judeu durante a Shoah. Shoah significa catástrofe. Os judeus preferem mencionar Shoah do que o que a gente chama de Holocausto. E durante a Shoah, com 5 tópicos dignos de memória e comemoração. Os 6 milhões de judeus mortos pelos nazistas e seus colaboradores. Comunidades judaicas que foram destruídas ou simplesmente desapareceram. O valor e heroísmo dos combatentes da resistência, que eu vou chamar de partigiani. Eu não achei uma palavra boa para traduzir partigiani, então fica partigiani mesmo. Os filhos do povo judeu que lutaram pela dignidade humana e ainda gente não judia que arriscou sua vida para salvar judeus, que faz parte dos justos entre as nações. E, por exemplo, o Schindler. Né? Nesse mesmo Memorial do Museu do Holocausto, existe um cemitério com túmulos de figuras importantes da história de Israel. Um prédio fundamental é o Museu Histórico, com suas galerias. Esse museu histórico, ele tem um formato de um prisma triangular. Então você caminha por ele, ao longo dele, e à medida que encontra barreiras, você vai sendo dirigido para salas e vai atravessando cada uma das salas, de modo que, a não ser que haja uma grande tragédia, você passa por todas elas, tá? E essas salas, elas representam toda a história
que o museu quer expressar. Então, logo de cara, na primeira galeria, condições de vida dos judeus no começo do século XX, a estruturação da Alemanha nazista de 33 a 39, desde que o Hitler tem poder, né, até a Segunda Guerra, perdão. A terceira galeria, início da Segunda Guerra e destruição dos judeus. Na quarta, a fuga e os principais guetos: Varsóvia, Łódź, Kaunas, Theresienstadt. Um comentário meio besta sobre Łódź. Não pensem que eu sei falar polonês, tá? É que eu tenho um amigo polonês, nascido em Łódź, judeu, e ele me ensinou diversas coisas. Uma delas é, entrando em linha com o que o Efim já falou, os jornais russos, né? Um é o Pravda, que significa verdade, e outro Izvestia. Os poloneses dizem que Izvestia quer dizer notícias, que o Pravda não tem Izvestia e o Izvestia não tem Pravda. Esse gueto de Theresienstadt é interessantíssimo. Eu não consegui ainda visitar, está nos planos remotos, mas dizem que esse gueto era montado exatamente para enganar o trouxa. Então era lá que os nazistas traziam visitantes e os visitantes ficavam deslumbrados de ver como os judeus estavam felizes lá. Então esse lugar terrível está muito perto de um lugar maravilhoso chamado Litoměřiště, que tem uma arquitetura do fim do barroco fantástica. A quinta galeria marca o início da solução final da questão judaica, ou seja, o que está na 6, os campos de extermínio, Auschwitz, Birkenau e Companhia Bela. Auschwitz, na verdade, é mais um campo de concentração do que um campo de extermínio, né? Embora tenha sido usado como campo de extermínio. Na galeria 7, tentativas de salvação, por exemplo, a lista de Schindler. Na 8, campos de concentração e Marcha da Morte. A Marcha da Morte normalmente pegava judeus e os obrigava a ir ou de um campo de concentração para o outro, ou de ida e volta no campo de concentração, e poucos voltavam. O 9, o retorno à vida, que vai deixar que os judeus se sintam libertos, mas não livres, e aí existe um audiovisual, que é a tensão entre a lembrança e a esperança. Quer dizer, o pessoal continua lembrando e continua esperando, né? E, finalmente, na 10ª, é o único que não tem narrativa e tem uma série de reações individuais através de diários, poesias e cartas. Esse daí é provavelmente o site mais doído da visita, principalmente nas galerias 5 e 6. Mas não se compara ao que dói, por exemplo, você visitar Birkenau. Alguns exemplos, né? O florescimento do nazismo, o gueto de Varsóvia, a estação de trem de Treblinka. Treblinka é um centro é um campo de concentração dos piores, né? O 7, o exemplo 7 é uma homenagem às tentativas de fuga. Então, por exemplo, o norte da Dinamarca, meio longe, relativamente longe do porto que faz a ligação com a Suécia, existe uma cidade chamada Gilleleje, e de lá embarcavam pequenas embarcações levando judeus para a Suécia. Na 8, o tipo de material apreendido no campo de concentração. Então, desde sapatos até couros, até dentaduras, óculos e assim por diante, uma coisa horrorosa, né? E no 9, a volta à vida com a série de livros e quitais que ilustram, de certa maneira, o período. Ok. Existe um lugar um tópico chamado Museu de Arte. Nesse Museu de Arte são homenageados artistas judeus que produziram durante a Segunda Guerra Mundial nos campos de concentração. Por exemplo, essa famosa Charlotte Salomon,
A Galeria dos Nomes é outro detalhe interessante dentro do prédio. Ele fica exatamente na saída daquele prédio prismático triangular. Ele leva a assinatura de Moshe Safdie. Nessa Galeria dos Nomes existem 2 milhões de biografias, ou seja, 1/3 dos judeus já está biografado até hoje, dos judeus mortos, né? 600 fotos, páginas de testemunho. E você pode ir numa sala do lado, entrar com o sobrenome dos judeus, e ele diz, com esse sobrenome, que judeus foram mortos. Ele diz como estão os sobreviventes. É uma coisa assim fantástica para quem tiver tempo e quiser pesquisar um pouco de história. Um outro detalhe importante é a Galeria da Memória. Ela chegou a ser desenvolvida por 6 arquitetos e ela mapeia 20 campos de concentração. Então está bem visível aqui Dachau. Também estão visíveis Auschwitz e Birkenau. Ao fundo, você tem uma chama eterna dentro de um cálice quebrado e no fundo também existem cinzas de judeus mortos. O Memorial da Criança é outro prédio também impressionante. Ele presta homenagem a 1,5 milhão de crianças mortas durante o Holocausto, o que dá uma ideia de qual era a amplitude da solução final, né? Nós temos 6 milhões de judeus mortos, 1,5 milhão de crianças, né? E aí está documentada a entrada, o monumento, uma sala escura, né? Onde luzes de velas, de poucas velas, são refletidas em espelhos, dando um colorido pequeno ao fundo, e onde são projetados depoimentos de crianças com suas vozes. Essa parte de expansões e atividades, enfim, homenageia as comunidades destruídas ou desaparecidas, né? Existe o Instituto Internacional de Pesquisa, que é um centro de estudo que se divide em um centro de estudo de consequências, quais foram os sobreviventes, quais as respostas políticas, os criminosos de guerra, se ocupa da restituição e ressarcimentos, formas de comemoração e ensino, e Escola Internacional, com cursos para 22 países da Europa, que mostra a vida antes, durante e depois do Holocausto. E o próprio Bloco 27, um dos piores blocos de Auschwitz, está sendo reformado através de um projeto feito por esse museu e memorial. Uma coisa linda desse museu e memorial são os justos entre as nações. Pretendia-se, ao longo de uma avenida, né, ter um monte de árvores que homenageavam não-judeus que sacrificaram a vida em prol dos judeus. Então existem medalhas de honra ao mérito e um exemplo, o monumento ao justo desconhecido, sempre vai existir mais um. Hoje em dia já são 27 mil justos. Isso são feitos através de estudos exaustivos, com base em sobreviventes, com base em famílias, com base em documentos da época. E um deles que me chamou muita atenção é um italiano chamado Dino Bartali. Alguns de vocês podem ter visto recentemente o Tour da França. E antes da Segunda Grande Guerra, o Tour da Itália e o Tour da França eram as competições ciclísticas mais importantes do planeta em estrada, né? E são até hoje. E esse Dino Bartali já tinha ganho um punhado de Tours de Itália e de França antes da guerra. Vem a guerra, né? E ele, confinado na Itália, começa a treinar com sua bicicleta. E cada dia ele faz percursos diferentes. E cada dia ele vai levando documentos falsos, né? Para que judeus possam ser salvos em diversos lugares da Itália. Então esse cara foi homenageado
mais ou menos recentemente, por volta do ano 2000, e depois da Segunda Guerra ele continuou ganhando alguns tours da Itália e da França. O Justo entre as Nações, ele é atribuído por uma comissão de 35 membros, com direção da Corte Suprema. Então é um negócio extremamente sério, né? O que o pessoal não contava é que até agora existissem 27 mil, o que deixou só que as primeiras árvores fossem plantadas, por exemplo, aquela do Schindler. Outros documentos lá, é uma árvore viva, no memorial da resistência, né? E se vocês pegarem o detalhe dessa árvore viva, os ramos são figuras humanas. O olhar para frente, apesar da perseguição, o alívio da derradeira viagem, existem judeus mortos sendo transportados, e uma homenagem a Janusz Kordas. Janusz Kordas era era o diretor de um orfanato. E quando os alunos deles, todos judeus, foram levados para Treblinka, ele fez questão de ir junto. E ele morreu durante a viagem. Mais monumentos. Resistência judia. Essa aqui está em formato de estrela de Davi. O grito silencioso, que é uma das estátuas mais fundamentais. Um trem que servia para transportar gado e que foi adaptado para transportar os prisioneiros judeus para os campos de concentração. Essa visão é incrível. Você, depois de ver todos os horrores, você sai para o claro e você vê esse trem. É terrível. O Muro da Memória, no gueto de Varsóvia, uma homenagem à Marcha da Morte, que a gente já tinha conversado. Muitos vão, poucos sobrevivem. Um túmulo simbólico, onde são colocadas pedras. Os judeus costumam colocar pedras acima dos túmulos, o terraço das crianças, e a coisa é muito longa. Bom, vamos entrar na Cidade Nova, ou quase. A Cidade Nova a gente vai ver de leve o Museu de Israel, o Parlamento e algumas coisas típicas. O Museu de Israel leva um projeto de Alfred Mansfeld, sob orientação, sob desejo do prefeito Ted Kollek. Ele tem 2.500 visitantes por dia, dos quais 300 crianças, porque tem uma ala de crianças muito interessante. O governo contribui apenas com 10 a 12% do orçamento, e se você entra aí, você pode entrar num museu Rockefeller, arqueológico, e numa casa Tico, cultural, que nós vamos falar mais adiante. No momento que nós estivemos lá, tinha uma como é que se diz? Uma exposição transitória, breve história da humanidade, que abrangia a revolução cognitiva, agrícola, industrial, a globalização, e que, pelo jeito, permaneceu por bastante tempo. Existe uma ala arqueológica, uma ala de belas artes, uma ala para arte e vida judaica, que contempla nascimento, casamento e morte, iluminuras do tempo da Idade Média e do Renascimento, 4 sinagogas que foram transportadas para o Museu de Israel, o ciclo do ano judaico, roupas e joias, um jardim de arte, o Santuário do Livro, modelo do Segundo Templo, Arre. Um exemplo de iluminuras que eu não vou mencionar é um Torá, extremamente bem ilustrado. E nessa mesma breve história da humanidade, existe uma homenagem ao Einstein, com a teoria especial da relatividade, e um manuscrito, que pelo menos é legível, né? No Santuário do Livro, o Santuário do Livro é essencialmente subterrâneo. Essa cobertura a gente vai entender depois, mas ela homenageia os filhos do Sol, que seriam judeus, contra os filhos da escuridão, que seriam o pessoal que fazia guerra a eles.
Esses dois elementos estão em frente um do outro. Na área arqueológica, várias coisas. Então, por exemplo, o tesouro de Cesareia, que foi encontrado no fundo do mar, moedas da época do século XI, que era ainda dos mamelucos. Isso daqui é um tecido estranho, uma queijeira. Então, o que ela faz? Ela está suspensa no telhado, ela oscila, e com isso daqui é produzido queijo. Uma menorá, um documento, né, uma pedra que dá atribuição para um coletor de impostos, o sarcófago de Helena de Adiabena, que foi uma moça que se converteu ao judaísmo durante da época de Cristo, o mosaico de uma cidade, a cidade israelense, com os melhores ruínas romanas. A rota das sinagogas é sensacional. Você tem 4 sinagogas que foram transportadas para lá. Uma italiana, de Vittorio Veneto, uma alemã que está aqui, e 2 que eu acho mais impressionantes ainda. Uma que veio da Índia. Então lembram que o Efim mencionou outro dia que os portugueses levavam judeus em suas viagens ao Oriente, porque os judeus conseguiam conversar com os habitantes locais. E uma outra que estava aqui do nosso lado, na antiga Guiana Holandesa, Surinã. Então, essas daí foram desmontadas e reconstruídas exatamente dentro do museu. É uma visita impressionante e existem variedades, por exemplo, a claridade dessa igreja, né? Ou, por exemplo, aqui que você tem 2 altares, um para o sábado e outros para os dias de semana normais. Ala de Belas Artes. Aqui um salão veneziano, no século XVIII. Aqui a Sala de Belas Artes. Existem impressionistas aí, e é com grande pesar que eu não registro um quadro do Monet. Mas eu achei que havia coisas muito mais interessantes do que o quadro do Monet. Por exemplo, esse Modigliani, por exemplo, esse Rabino do nosso amigo Chagall, e, por exemplo, a Árvore da Vida do Lipschitz, que inclusive doou uma coleção inteira para a Ala de Belas Artes. Finalmente, no Jardim da Arte, ao ar livre, né, existe um monte de esculturas. Entre essas esculturas, as que me chamam a atenção, essa Árvore do Aço, embaixo à esquerda, do Ai Weiwei. Esse aqui é um artista chinês, extremamente ativista, que tem problemas na China e que é queridíssimo em Israel. Esse Cube 6 de David Smith, esse cara daí chegou no Cube 253, no mínimo. Né? Foi o último que eu vi dele. Esse caroço de maçã é emblemático também, e assim por diante. Aí uma revisão muito breve, né? Os manuscritos do Mar Morto foram encontrados em Qumran em 1947 por um jovem beduíno. Eles estavam em jarros desse tipo, e notem que a cobertura dos jarros é muito semelhante à cobertura do lugar que a gente discutiu, aquela cobertura branca que a gente discutiu alguns slides atrás. Enfim, eles existem em pergaminho, papiro, foram encontradas evidências de que realmente foram escritos lá, embora haja algumas dúvidas se foram produzidos em Jerusalém. Eles são bíblicos, eles são apócrifos, eles são sectários. Sobre os essênios, por exemplo, a luta do bem contra o mal, né, dos anjos do bem contra os anjos do mal, é apócrifo, né? E assim por diante. E eles estão guardados no Santuário do Livro. Então, eles estão exibidos aqui. Nem sempre o grau de conservação é o melhor possível, embora os primeiros encontrados tinham um grau de conservação muito razoável.
Para não acabar muito com eles, eles são expostos em sistema de rotação. Então, o mesmo manuscrito é exposto durante 3 a 6 meses, depois é substituído por outro e assim por diante, né? E nesse mesmo lugar existe um código de Alepo, do século X, que é a mais velha Bíblia em hebraico, e uma nanobíblia, que está em algum lugar aqui dentro, né? E que seria legível só com aumento de 10.000 vezes. O que mostra, a intenção disso é mostrar como as coisas eram e como as coisas podem ser hoje. Falar do modelo do segundo templo. Esse modelo do segundo templo, ele mostra basicamente o que era Jerusalém nos tempos de Herodes, né? Ou um pouco depois, em 66 depois de Cristo, antes que os romanos destruíssem tudo, né? A escala é de 1 para 50. Vocês terem ideia, a maior dimensão deve ser da ordem de quase 500 metros. Então você tem 10 metros para passear e contemplar esse bichão. E com muita fidelidade, usando materiais originais e tendo atualização constante. O que significa, à medida que são descobertos restos arqueológicos de algum valor, eles são levados, né? Claro que a coisa não é perfeita. Por exemplo, as casas da época são feitas do jeito que for possível. Inicialmente, eles estavam nos gramados de um hotel, mas depois eles foram transplantados para esse modelo do templo que faz parte ainda do Museu de Israel. O Museu de Israel dá para passar o dia inteiro. Vamos falar um pouco da grande assembleia, o parlamento, o Knesset. Essa seria uma seção. Esse seria o prédio. De uma forma muito simplificada, é assim que funciona, como disse o Efim, e funciona o parlamento, né? Então nós temos os eleitores que votam. Eles votam basicamente em legenda para 120 cargos. Esses 120 pessoas do parlamento elegem o presidente. O presidente indica o primeiro-ministro, mas que é submetido ao sufrágio do parlamento. O primeiro-ministro monta o governo e o legislativo / judiciário supervisiona o governo. Já em 200 a.C., existia alguma estrutura parecida no judaísmo. Eles cuidam de leis básicas de Israel e do Knesset, através de comissões permanentes, especiais, CPIs eles também têm, interpretação, comitês públicos. Em 2020, existiam 13 partidos sendo representados, e a condição para ser representada era 3,25% dos votos. Antigamente era bem menos, do que 3,25. E aí deu origem a vários votos nanicos, a vários partidos nanicos que não eram significativos. Com o tempo eles foram aumentando, chegaram no número que é mais próximo do ideal, né? E em 2020 o Likud ocupava um quarto das 30 cadeiras, umas 30 cadeiras, né? Um quarto do total. Isso mostra mais ou menos o seguinte, que o primeiro-ministro não consegue governar sem uma coalizão razoável dos partidos. E quando a gente chegou em 2021, o partido do governo do Benjamin Netanyahu, ele tinha uns 45% do total dos votos, o que deu para antecipar o resultado da eleição. No Knesset também temos tapeçarias de Chagall. Essas tapeçarias estão muito bem explicadas nesse documento, mas enfim, elas ocupam uma sala. No centro, o Êxodo, Moisés como figura principal. À esquerda, a entrada em Jerusalém. À direita, a profecia de Isaías, ou seja, inimigos em harmonia, paz e tranquilidade. Vocês estão vendo um lobo e um cordeiro quase se conversando, um menino e um leopardo
e assim por diante. Então, são coisas extremamente otimistas, né? De retorno à Terra Prometida, de conquista à Terra Prometida e de paz e tranquilidade no futuro. Além disso, o Chagall fez mosaicos. Esse daqui, que tem um formato de peixe e tem um pássaro representado, é típico desse local. Bom, nós vamos ver outras atrações da Cidade Nova. O que nós vemos aqui... Epa, acho que está falho agora. Não. O que nós vemos aqui expandido são dois bairros. São dois bairros muito próximos, né, e com características totalmente diferentes. Então, nesse chamado Ben Yehuda, que ficaria aqui, existe Jerusalém secular, ou seja, como é que o pessoal está se comportando agora. Lojas, restaurantes, camelôs, músicos, intelectuais, políticos, jornalistas, até altas horas da matina. Né? Então, é um bairro festivo. Né? Em contraposição, nesse 11, existe o Meah Shearim, que é onde mora o Shtisel, a família Shtisel. Né? É uma amostra do leste europeu judaico do século XVIII, povoado por judeus ultra-ortodoxos, com as manias deles, né, que, por exemplo, eles não têm ou não costumam ter automóveis, televisores, eles muitas vezes se recusam a pagar impostos, dizem que só vão pagar depois que o Messias entrar de novo, e assim por diante. Mas é um lugar autossuficiente, com padarias, mercados, sinagogas, e até uma cisterna que não funciona, e que já viveu fechado, isolado, à noite por 6 portões. Hoje ele está livre, mas veja lá que roupa você usa se você andar por lá. Uma casa de arte, no 6 é a Casa Tirro, é um exemplo de mansão árabe, e o construtor era um oftalmologista, e a esposa era uma pintora, era uma enfermeira no começo, que virou pintora e escritora. E à noite, a clínica oftalmológica, que servia de graça os judeus pobres, se transformava num centro de vida social e intelectual. E esse lugar é administrado hoje pelo Museu de Israel. E tem uma cafeteria muito interessante. Então, o local onde os judeus passam até a madrugada, o local onde estão os ultra-ortodoxos, e a Casa Tirro, que é onde existe essa grande exposição de artes. Outra coisa importante na Cidade Nova é esse canto de baixo, né, onde temos o prédio da CM, o prédio do melhor hotel e um lugar chamado Yemim Moshe, um bairro chamado Yemim Moshe. A CM data dos anos 30, ela tem um salão de concertos fantástico, existe um clima de Art Deco total lá dentro, ela tem um domo de 12 janelas que representa, ao mesmo tempo, tribos de Israel, os discípulos de Cristo e o Maomé. Ou seja, as 3 religiões que também estão presentes no candelabro, onde estão o cruz, o crescente e a estrela de Davi. O Hotel King David, que é o hotel mais caro do local, está no número 2. Ele é um exemplo de arquitetura colonial, tem elementos decorativos e arquitetônicos do Oriente Médio, funcionou como quartel-general britânico até a independência de Israel, e em 1946 foi vítima de um ataque à bomba por terroristas sionistas, chefiados pelo Begin. Yemim Moshe. O que existe é o seguinte, que no começo, Jerusalém só era habitável dentro dos muros, e foi uma canseira conseguir ocupar as áreas fora dos muros. O que o pessoal temia era muito assalto, muito perigo de vida. E, no entanto, aos poucos, a partir do século XIX, essas áreas foram sendo ocupadas, né?
e hoje ocupam a área leste de Jerusalém. Tem antigas casas hoje supervalorizadas, áreas verdes de primeira, e uma figura histórica do meio do século XIX, esse Moisés Montefiore, que resolveu criar um moinho de trigo moído a vento, de modo que a população local fosse autossustentável, e fez 16 apartamentos, chamados Residência Tranquilidade, que hoje são usados por artistas e escritores que visitam o local. Por exemplo, Sartre se hospedou aí. Esse é o famoso moinho. Nós estamos falando da área verde com sua fonte dos leões. Nós estamos mostrando as dependências da Associação Cristã de Moços, muito parecida com a nossa, né, Wagner? Com o salão de concertos, o hotel King Igualzinha. David, igualzinho. E embaixo, as habitações as 16 habitações para uso grátis e hoje para intelectuais que visitam a cidade. Eu não sei que horas são, gente. Que horas são? São 9. 8h27. 9h27. Então vamos parar por aqui, né? O item 4 fica para a próxima, Monte das Oliveiras, e aí a gente vê Ok. tudo que é bíblico e a Cidade Velha, que também é super interessante. Gente, obrigado por hoje. Se houver alguma pergunta que eu souber responder, vai ser difícil. Muito bom. Olha, eu peço desculpa, eu tentei acompanhar o Carlos, às vezes ia para frente e voltava, mas foi pouco. Acho que eu errei pouco. Imagem. Carlos, muito obrigado. Estava ótimo. Valeu, Muito gente. bom, Segunda tem Carlos. mais. Que Muito bom. Se vocês tiverem pesquisa, hein? paciência, Eu gostei muito. Coisa interessante, não? Super. Muita Ótimo, história, hein? Carlos. Excelente apresentação. Parabéns. obrigado, gente. Parabéns. Semana que Moisés, vem, você se pode dar tiverem uns paciência, tem afares mais. aí, hein? Eu só queria falar que aquela parte da construção que você fala, o Museu do Livro, na realidade são aqueles... Ele emula um pergaminho. Boa, boa. E não só emula o pergaminho, como também a galeria, que serve de entrada, emula a galeria onde foram encontrados os pergaminhos. Boa, Isso. boa, boa. Quer dizer, aquela ânfora onde eles foram encontrados é aquele domo que tem... Isso, que aquele você domo fala- branco. É. Muito bom, Carlos. Parabéns. Carlos, ótimo. Parabéns, Carlos. Parabéns, Carlos. Adorei. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Parabéns. Valeu, Olha, Carlos. eu vou mostrar de novo o que o Moisés estava falando. Vamos ver se consegue dar para ver. Olha, Moisés. É isso Exatamente. Aqui, né? Esses pergaminhos foram encontrados em ânforas. Aham. E aí aquele teto é como se fosse o teto da ânfora, a parte de cima da ânfora. Tá. Agora, como o Carlos deu uma aula sobre o judaísmo, o Moisés vai dar uma aula de cristianismo. Não é Ele está impossível, lendo hein? um livro muito Não bom é que chama impossível. Zelota. Não sei se Islamismo. vocês já leram. Não é impossível. Só para adiantar, gente, eu vou percorrer o caminho de Jesus desde a última ceia até que ele foi morto, né? E nesse caminho tem bastante coisa de cristianismo que precisam ser melhor interpretadas. Então, por favor, Ari, tá? Vai fundo aí que vou precisar de Não, ajuda. Moisés. Quem vai Moisés. fundo é o Não. Moisés. O Moisés. Ari já leu o livro que eu estou lendo agora. Ele já tem. Então é o Ari. O Ari pode ir fundo. É Então. o Zelota. Vocês leram esse livro? Zelota. Coloca lá no grupo, Ari. Vou colocar a referência do Coloca. livro. Muito bom o livro. Legal. Excelente. É bom porque Enfim. Porque ele conta a história de Jesus, o homem. Ah, Mas legal. não é que é a história. Ele pesquisou pra caramba. Aham. tem. Interessante. E chega até a resistência aos romanos, né? Passa disso, porque
dá a entender que, como os romanos resolveram acabar com a religião judaica, salgar a terra e não deixar que eles sejam criados novas sinagogas, que o culto desapareça da terra, teve um cara que foi esperto e disse: olha, não dá para continuar com esse credo chamando ele de judeu. Foi aí que nasceu o cristão. Legal. Interessante. Valeria acrescentar que os primeiros cristãos eram todos judeus, inclusive Paulo, o Jesus. Sim, claro. Histórico. Paulo era um rabino, né? Era rabino. Todos Não, eles era um guerreiro romano. Ele era chamado de Saulo. Saulo, E aí, Saulo. Antes era Saulo. Aí ele mudou de nome. Isso. Era Saulo de Ele Tarso, mudou né? de nome dos judeus para os cristãos e de Saulo para Paulo. Não sei. E tem uma coisa que eu achei muito interessante, que é o seguinte: quando Jesus morreu, quem ficou tomando conta da lojinha foi o irmão dele, que era o Tiago. Irmão do Paulo. Irmão de Jesus. Irmão de Jesus. E aí... O Tiago era irmão de Jesus? Ele era um dos apóstolos. Tiago, né? assim, e se a pessoa não for judia, como é que a gente vai convertê-la? A gente converte para o judaísmo e depois para o cristianismo, para a nossa seita. E aí o Paulo, que era o Saulo, falou: nada disso, vai direto, pula essa etapa. E foi direto para o cristianismo. Foi aí que parou de se converter para o judaísmo. Foi direto e começaram a fazer o proselitismo com outras pessoas que não eram judias, né? Não, Paulo ele estava preocupado com os gentios, né? Trazer os gentios para a religião. Quanto mais, melhor, né? Wagner, eu queria fazer um comentário como urbanista. Fala. Jerusalém sempre foi um arquétipo de centro do mundo, né? O mapa que o Carlos apresentou, que é uma planimetria que agradaria aos essa seita que acredita na Terra plana. Jerusalém é sempre o centro, é o centro desse universo, curiosamente. Isso foi produzido tanto pelos romanos como pelos outros e chegou aos nossos dias. O que acontece? Que quando os otomanos ocuparam Jerusalém, e era difícil acreditar que os romanos iam reconquistar, houve um projeto de fazer de Veneza a Nova Jerusalém. Tanto é que a igreja de Il Gesù era para ser o templo maior dessa Nova Jerusalém. É claro que não vingou o projeto, porque é muito difícil você transportar a aura que Jerusalém tem, porque, na verdade, hospedou essas figuras todas da Bíblia. Então, e também foi o palco onde o Jesus perdeu a vida e, segundo o cristianismo, ele ressuscita. Bom, de qualquer maneira, a ideia do Vaticano era sempre ter um centro que representasse o Jerusalém, mesmo que fosse uma espécie de simulacro em Veneza. Eu estava folheando agora um livro que foi publicado em 2002, chamado The Next Jerusalem, pelo Monacelli Press e editado por Michael Sorkin, que era um urbanista norte-americano que organizou 2 conferências com mais de 30 pessoas, uma conferência internacional, para falar de Jerusalém dividida. Ou seja, uma cidade que, na verdade, está em disputa política, está em disputa de ser a capital de um país existente e de um país a por vir, talvez. Então, a questão nesse livro é a seguinte: como é que Jerusalém, depois de 3.000 anos, ainda é um território de disputa?
e cada um desses autores põe a sua perspectiva. Tem antropólogos, tem sociólogos, tem arquitetos e urbanistas, tem pessoal de sociologia e... Perdão? Não... Segue. Não, nada. Tá bem. Então, isso persiste, né? Uma vez que esses acordos de paz assinados, tanto em Oslo como em Washington, pelo Clinton, com líderes das duas áreas de disputa, foram todos, infelizmente, colocados por escanteio, porque a política vai mudando muito rapidamente. Dinâmica de Jerusalém e Israel não é um problema nacional, é um problema internacional, porque existe petróleo naqueles países vizinhos e tem muito dinheiro. E esse é o grande problema. Quer dizer, alguns autores desse livro dizem que, quando o petróleo acabar, essa disputa não será mais internacional. Não vai ter mais interesse na área. Eles vão abandonar. Porque a única coisa que realmente move essa política é o poderio de controle dos postos de petróleo. Isso originou a guerra do Iraque, etc., etc. Bom, não quero me aprofundar nisso, mas o interessante é que tem pessoas que vivem lá e que, na verdade, não sairiam de lá, porque eles querem viver onde justamente ocorreu episódios milenares que representam o cristianismo e o judaísmo e o islamismo. Mas, de qualquer maneira, dessa história toda é que não houve mais... Alô? Alguém está com o microfone aberto aí. É o Moisés. É o Moisés, é? Era. Agora está fechado. Ele fechou. Só para fechar, a grande crise da atualidade é a crise ambiental e climática. Com a falta d'água naquela região, a tecnologia avançou imensamente. Mais de 60% da água de Israel é dessalinizada. É o Mar Morto, que é muito salino, o Mediterrâneo, e essa questão toda de disputa entre os vizinhos é que Israel detém essa tecnologia. Israel é capaz de sobreviver esse tranco que é a mudança climática. E olha que isso daqui não é coisa que vai por vir, já está aqui, entre nós. Vide Alemanha, China, incêndios horríveis na costa oeste norte-americana, a nossa Amazônia, etc. Então, a questão, na verdade, a sobrevivência será não do mais forte, que vai ganhar a guerra, mas daquele mais astuto. Tipicamente, uma noção darwiniana. Se nós desenvolvermos condições de redução de emissão de gás de efeito estufa, nós teremos um horizonte melhor. Vamos postergar o fim do mundo, como diz o Krenak, muito hábil na sua... Porque, para nós todos que somos sobreviventes, na verdade, o fim do planeta é final. Essa é a solução final. Não é o nazista que vai matar os judeus que é a solução final. A solução final é nós sermos negligentes com o único planeta que nós temos, que é habitável. Então, na verdade, esse livro é muito interessante, porque ele coloca em perspectiva o simbolismo de Jerusalém, mas ele alerta também o seguinte: o perigo não é uma facção vencer a outra e dominar de novo Jerusalém com outras bandeiras, mas, na verdade, é salvar o planeta. Eu acho que essa que é a mensagem. Se puder, põe o nome, coloca depois o autor, o nome do livro, seria legal. Coloca. Tá. Parabéns, Carlos, porque foi um recorrido, como se diz em espanhol, de 1h30, de uma história muito longa e que, na verdade, nos provoca a pensar várias outras coisas. Inclusive essa questão também de que o Jesus foi transformado de um militante rebelde contra a ocupação da Judéia em um Deus. Quer dizer, para nós, judeus, na verdade, existe o Jesus histórico, que é muito importante. Tem o Jesus mítico, que foi a sua transformação em uma outra coisa. E, às vezes, eu, de brincadeira, pergunto aos meus amigos cristãos: o que o Jesus acharia disso tudo, hein? Boa pergunta.
Se ele pudesse voltar, o que ele acharia dessa história, dessa narrativa? O Carlos, Oi. Carlos, uma pergunta. O Carlos, eu não sei se eu entendi mal. Você disse que Moisés esteve em Jerusalém? Não, que ele olhou, que ele viu a distância. Era um monte, tinha um monte lá, que ele morreu lá. Eu esqueci o nome também. Ele morreu na montanha lá. Depende de qual Moisés. Não, eu também Monte Nebo. eu entendi errado. É isso. Ô, Moisés, você não foi para Jerusalém? Hein? O Moisés foi para Jerusalém. Moisés está aqui no grupo. Tá aí, e daí? Ele foi em pensamento. O Moisés? Ele agora... Não, Moisés não foi aquele para Moisés Jerusalém? foi. Hã? Ele tinha mais de 120 anos quando ele chegou lá. Ah, é? Ok. Muito bom. Muito bem. Muito Valeu. bom. Carlos, Valeu, Carlos. Ficamos por aqui hoje. Semana que vem tem a mais. continuidade dessa viagem. Abraço, Alô. muito bom, Carlos. Um abraço para todos. Obrigado. Tchau, Bernardo. Tchau. Tchau. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.